Camilo. Muito bom dia a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu me chamo Dom Camilo e quero, em nome da Faculdade de São Bento de São Paulo, dar as boas-vindas a todos vocês, participantes desse primeiro simpósio Memória, Arte e Espiritualidade, 100 anos da consagração da Basílica do Mosteiro de São Bento, promovido pelo NUPEX, Núcleo de Pesquisa e Extensão de nossa faculdade, coordenado pela professora doutora Lúcia Dantas, a quem louvo seu brilhantismo e agradeço sua dedicação à nossa instituição. Agradeço imensamente a todos os que colaboraram para a realização desse evento: professores, pesquisadores, alunos, colaboradores, parceiros, benfeitores. 100 anos da consagração de nossa Basílica não significa o centenário da inauguração de um prédio. Se assim fosse, seria um grande revisionismo. A teologia nos ensina que, por sua morte e ressurreição, o Cristo tornou-se o verdadeiro e perfeito templo da nova aliança e reuniu o povo adquirido. Esse povo que pertence ao Cristo, reunido pela unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, é a Igreja, constituída de homens e mulheres de todas as raças e línguas, povos e nações. A Igreja é o templo de Deus, construído de pedras vivas, onde Deus é adorado em espírito e verdade. Com muita razão, como nos diz o Pontifical Romano, desde a antiguidade deu-se o nome de Igreja também ao edifício no qual a comunidade cristã se reúne, a fim de ouvir a palavra de Deus, rezar em comum, celebrar os mistérios divinos, ser instruída. Por ser edifício visível, esta casa aparece como sinal peculiar da Igreja, peregrina na terra, povo de Deus sempre a caminho, e ao mesmo tempo, imagem da Jerusalém celeste, isto é, a Igreja que habita nos céus. Em 6 de agosto de 1922, após inúmeros desafios, oposições e dissabores enfrentados por Dom Miguel Cruz, abade de então, deu-se o rito solene de consagração da Basílica de Nossa Senhora da Assunção do Mosteiro de São Bento de São Paulo. Naquela ocasião, Dom Duarte Leopoldo e Silva proferiu o seguinte discurso, do qual eu trago aqui algumas passagens. A consagração de uma igreja dá-lhe virtude
especial e eficaz. Virtude inerente à ação dessa palavra fecunda, que como um fiat criador, depositou no seio da planta propriedades benéficas e salutares. Virtude que, dispondo a alma piedosa para a maior infusão de graças e de bênçãos, a torna mais capaz de receber as liberalidades divinas. Virtude que, incrustada, por assim dizer, nas muralhas do templo, nelas permanece como fonte perene de fervor religioso. E o templo é um ninho maciço e embalsamado, onde pousam as almas puras. É também o sanatório divino, onde se temperam as ulceradas nos caminhos da vida. Há aí uma palavra santa, que se distribui com o alimento do coração, palavra onipotente, que se converte e persuade, palavra luminosa, por entre as trevas da dúvida, palavra quente, que reanima a vida, prestes a extinguir-se, e sabe criar dedicações que nobilitam e santificam. É no templo que os homens nascem para a vida da fé. É no templo que os fiéis se curvam, submissos e penitentes, sob a mão poderosa de um Pai misericordioso. É no templo que se contraem, santificam essas uniões sagradas que só a morte pode destruir. É no templo que se recebe o santo e a senha para os reencontros mais graves e perigosos. É ainda no templo, sob as arcarias sagradas, pela mão do pontífice, aos pés do altar, onde vela dia e noite o Cordeiro Imaculado, que vai o homem prostrado pela morte receber a última bênção antes de ser levado à sepultura. O templo é ainda a casa comum, onde se reúnem os membros da família cristã, movidos pelo instinto de associação. A oração em comum estabelece um centro de ações energéticas e eficazes, ordinariamente impossível, pelo menos difícil, ao indivíduo isolado. Respirar a mesma atmosfera religiosa, orar, cantar, expandir-se em atos de fé, quando parece que uma centelha de amor divino, percorrendo toda a assistência, se comunica de coração a coração. É impelir a misericórdia de Deus, sempre fiel à sua palavra, onde se reunirem 2 ou 3 pessoas em meu nome, aí estarei no meio delas. A solenidade das cerimônias litúrgicas, a beleza máscula do canto gregoriano, a claridade das luzes, o perfume das flores, as nuvens do incenso, como as orações dos crentes, a voz do sino sobrelevando os ruídos desta cidade, a harmonia e a simplicidade do conjunto, o majestoso silêncio adorante da Assembleia. Tudo é oração, tudo evoca pensamentos de ordem interior. E não é tudo. Certas horas da vida, todo homem sente necessidade de paz, de solidão e de repouso.
sempre em contato com os homens e com a sua malícia, enojado dessa lama onde polulam a iniquidade, cansado do ruído das cidades, onde se afogaram sentimentos nobres e generosos, só encontrando espinhos, onde a esperança lhe havia posto arruinam e suavidades. Quem não desejou ainda um cantinho de paz, velado e silencioso? Eis esta casa erguida para vós. Alma doente ou simplesmente fatigada, entrai. A hora em que se calam os passos da multidão nesta casa, que é casa de Deus e vossa também. O templo está deserto, aí junto do altar, vela silenciosa a lâmpada do santuário. Esse ruído que vos infunde temor é apenas eco de vossos passos. As imagens que balançam no pavimento solitário são apenas o reflexo de uma luz serena que vos indica o tabernáculo do Cordeiro. Monges de São Bento, pela vossa grandiosa obra, hoje inteligentemente consumada, pelo vosso amor e dedicação à casa de Deus e serviço ao povo, pelo vosso zelo em levantar-lhe outros tantos templos nos corações dos fiéis, cantamos, te Deus laudamos, te Domino confitemos. Com essas palavras de Dom Duarte Leopoldo e Silva, arcebispo de São Paulo, creio que síntese melhor não há para ilustrar esse acontecimento de 100 anos atrás e que se perpetua até os nossos dias. Esse acontecimento que nos faz, na manhã de hoje, aqui nos reunirmos neste simpósio, memória, arte e espiritualidade. Quero, mais uma vez, dar-lhes as boas-vindas e profundamente agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras. Passo a palavra à professora Lúcia, para que neste momento, pode vir aqui, professora, conduza os trabalhos dessa manhã. Peço uma salva de palmas. Obrigada, bom dia, sejam bem-vindos. E gostaria de pedir uma salva de palmas para o Camilo. Sem o apoio dele, o entusiasmo, nada disso seria possível. Então, e as lindas palavras sempre. Eu gostaria de, então, nós vamos iniciar, vou fazer um breve resumo da nossa manhã. Temos 3 sessões aqui no teatro. A primeira sessão, ela vai ser uma mesa redonda. Depois a gente tem um intervalo com um coffee break. Convidamos todos para irem ao refeitório. Agradeço ao Padre Lucas, pela sessão do refeitório da escola. Depois do coffee break, a gente pede para que vocês não se demorem muito. Temos mais 2 sessões, 2 mesas, e após o término das 3 sessões aqui, ao meio-dia e meio, nós iremos todos para a Basílica, para
afinal de contas, é para isso que estamos aqui, ouvir um concerto que vai ser de advento, que vai ser, tenho certeza, muito especial, com o coro do Restauro de Órgão também, né? Então, agradeço a todos e peço então para a Silvana vir aqui, que vai coordenar a mesa, essa primeira mesa. Obrigada, Silvana. A Silvana. Ela é restauradora de arte sacra. Ela faz parte do nosso grupo de estética e arte sacra, da filosofia. Ela é estudante, especialista em arte sacra e restauro, e vai aqui coordenar essa mesa. Obrigada, Lúcia. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui comemorando, então, os 100 anos da consagração da Basílica do Mosteiro de São Bento, e vamos começar a nossa primeira mesa. Quero agradecer ao Camilo pelas belas palavras. E agora vamos chamar, então, o Dom Carlos, certo? Por favor. Vou chamar. Depois nós teremos a professora Mestre Clenci, por favor. E a nossa mesa está completa, que a professora Luciana já está presente aqui. Enquanto todos nós nos organizamos, eu vou fazer a apresentação dos nossos palestrantes, porque assim já fica tudo mais fluido para o nosso debate aqui na mesa. Bem, Dom Carlos Eduardo Fagundes Júnior é membro aqui da nossa faculdade. Ele possui uma bacharelado em História e Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo, graduação em Teologia pelo Instituto Tecnológico Pio XI e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. Ele vai falar sobre os 100 anos da Basílica do Mosteiro de São Bento, tempo, memória e história. Depois nós teremos a professora Mestre Clencia, pela FAUSP, doutoranda em Arquitetura e Urbanismo, bacharel e mestre em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo e em Pedagogia pela Universidade de Brás Cubas, e é membro do nosso grupo de pesquisa estética e arte sacra aqui da Faculdade de São Bento, que é coordenado pela professora Lúcia. Ela vai falar sobre a Escola de Arte de Boyle, a pintura aqui da nossa Basílica. E depois, por último, nós temos a professora doutora Lúcia de Souza Dantas, que é doutora em Filosofia, mestre em Filosofia e graduada em Artes Plásticas, fundadora do Centro de Pesquisa Transdisciplinar Ideia Viva, com 25 anos de docência, professora do curso de Filosofia aqui da nossa faculdade e também coordena um núcleo de pesquisa e extensão no PES e o nosso grupo de pesquisa estética que eu faço parte também. Ela vai falar das sobrevivências e reticências estéticas nos programas iconográficos e estilísticos da Basílica. Bem, eu acho que a gente já pode começar e eu passo a palavra para Dom Carlos Eduardo, por favor. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês e agradeço pelo convite. Dom Camilo, com as suas sapientíssimas palavras, já introduziu esse tema tão importante do nosso centenário de consagração da Basílica do Mosteiro de São Bento, não é? Nós tivemos aqui um outro encontro no dia 3 de setembro, onde também falamos, de tal maneira que a conferência de
vou falar agora vai ser uma espécie de continuidade, alguns elementos comuns e outros diferentes. Então, como eu abordei esse tema de uma maneira mais histórica e também artística, eu tirei um pouquinho, como vocês todos sabem, eu sou artista visual, né? Tenho uma longa carreira e a professora Lúcia também. Então, nós naturalmente vamos ter hoje outras conferências que vão complementar. A professora Clancy vai falar também e outros professores. De tal maneira que eu tirei um pouco a parte da escola de bairro, que é justamente isso, a professora Clancy vai falar. Mas é uma reflexão, todos sabem também, porque há 20 anos eu dirigi e dei a disciplina de História Geral aqui na Faculdade São Bento. A Faculdade São Bento é uma faculdade histórica, há 100 anos, mais de 100 anos, quer dizer, 1908 foi fundada inicialmente a primeira faculdade livre de filosofia do Brasil, e aqui depois continuamos ela foi para a PUC, depois continuamos aqui com o Instituto de Filosofia, que eu dirigi e transformei em faculdade, né, a partir do ano 2000. Então, nós achamos que a história é justamente aquele elemento a partir do qual se liga a nossa experiência cotidiana, no âmbito acadêmico e também no âmbito espiritual do mosteiro de São Bento, que está aqui desde 1598. Né? Então, nós temos aqui estamos com o pé na história. Estamos no advento, tempo de espera, esperança, tempo de graça. Deus que se faz homem e entra no tempo, entra na história. E entrando na história, traz a plenitude dos tempos, em que a história da salvação chega ao seu cumprimento na pessoa do Cristo. Esperamos vigilantes, atentos ao Deus que vem, Deus feito homem, Deus na história. E a presença de Deus se concretiza aqui no edifício espiritual dos que creem. Comemorar os 100 anos de consagração da nova Basílica de Nossa Senhora da Assunção do Mosteiro de São Bento nos faz refletir sobre a presença histórica do povo de Deus nesta construção na cidade de São Paulo, como marco de memória e referência espiritual de milhões de pessoas. Os sinos de São Bento compassam a história. Durante décadas, o badalar dos sinos da Basílica se espalhavam pela cidade nas ondas do rádio. Ao meio-dia, todos os dias, diretamente do Mosteiro de São Bento, o carrilhão assinala 12 horas, dizia o locutor. Nessa memória pessoal e coletiva se plasma por essas lembranças que conjugam o tempo da liturgia ao tempo da cidade. O tempo sem tempo do fazer-se presente de Deus e o tempo cronológico moderno. Tempo, memória pessoal, memória coletiva e escrita da história constituem 4 âmbitos diferentes de reflexão que ensejam atributos de análise diversos, mas que se entrelaçam pela existência concreta de uma edificação como a Basílica, espécie de ímã de sensibilidade, de vivência e de elaboração racional do vivido. Cápsula temporal de história e de histórias.
quantas vivências individuais e coletivas, celebrações litúrgicas, ofícios, missas solenes, casamentos, batizados, exéquias, encontros ecumênicos e interreligiosos, corais, concertos de variadas formações e até mesmo palestras e visitas públicas. E ainda, orações pessoais, momentos de silêncio, reflexão e escuta. Escuta da voz de Deus que ecoa no tempo. E Deus diz no Deuteronômio: Zachor, lembra-te. Deus libertou seu povo da escravidão no Egito e o conduziu para a salvação. Lembra-te das maravilhas de Deus na história e de seus reflexos em momentos circunscritos de nossa experiência. O Zachor bíblico ultrapassa as relações convencionais do tempo e da memória, tornando o tempo algo além de um contínuo moldado através do qual nos movemos, ou uma definição localizável de um aqui presente e um lá passado. Pelo Zachor, o tempo é reconstituído através dos relacionamentos, através de práticas comunicativas que reatualizam a tradição. Assim, esse lembrar é fazer presente a ação salvífica de Deus na história. A resposta ao Zachor é uma ação nossa, que reconhece e incorpora a ação de Deus. O tempo de nossa memória pessoal, tempo vivencial, que se expande e se comprime em contínua reconstrução por nossa percepção afetiva, soma-se ao tempo circular do ano litúrgico, a reatualização da própria ação litúrgica, o tempo fora do tempo, que é a ressurreição, e ainda o tempo linear da existência social. A narrativa histórica, pensando na teoria da história, que compassa esse raciocínio, a narrativa histórica deve dar conta do entrecho de temporalidades, e seu desafio é executar, pelo trabalho de memória, a cura do tempo, trazendo à tona os conteúdos recalcados que adoecem no presente, como indica Paul Ricoeur, em Tempo e Narrativa, e a memória, a história e o esquecimento. O lembra-te do Deuteronômio bíblico leva à cura do tempo, ao tempo de graça. Do Zachor passamos ao Kairos, o tempo oportuno, o tempo da graça. Há 424 anos existe uma igreja aqui, acolhendo quem passa, esperando quem vem, sempre aberta, sempre nutrindo de fé e esperança os corações cansados. Capta também em seu exterior o olhar passante, como um marco arquitetônico da cidade em suas várias fases, desde o período colonial, e fulge nela a centelha da graça. O templo que hoje nos aparece diante dos olhos é a quarta edificação deste lugar, consagrado pela sensibilidade coletiva, o lugar da pequena ermida construída por Frei Mauro Teixeira em 1598, melhorada em 1635 para ser sede abacial, com Frei Álvaro Carvajal como primeiro abade, depois ampliada em 1650, tendo por arquiteto o abade provincial Frei Gregório de Magalhães, quando ganhou as novas imagens de São Bento e Santa Escolástica, hoje no altar-mor, feitas por Frei Agostinho de Jesus em barro ressequido. São as que estão lá ainda hoje, né?
Em 1720, mudou-se o horário da igreja. Aqui nós vemos as imagens, justamente, São Bento Santo Escolástica de Frei Agostinho de Jesus, feitas em 1650. Né? Anteriormente, aqui o São Bernardo também de Frei Agostinho de Jesus, e essa é a Nossa Senhora de Montserrat, que estava no altar-mor, que foi trazida da Bahia, feita por Frei Agostinho da Piedade, que era o mestre de Frei Agostinho de Jesus, ele português, mas morando na Bahia, produzindo lá. Então essa imagem, embora ela fosse, essas duas imagens, elas eram pintadas, elas tinham uma policromia. Depois, infelizmente, lá pelos anos 50, foi por um purismo da época, foram retiradas as policromias, né? Mas essa Nossa Senhora do Monte Serrat também tinha um resplendor, o menino Jesus também um resplendor de prata, que foram roubados. De tal maneira que a gente deve imaginar, tem todo um esplendor, né, dessas imagens, que elas perdem um pouco, mas ao mesmo tempo ganham no sentido de a gente ver o trabalho do barro, né? Aquela coisa da mão que age sobre o barro e o plasma. Então, em 1720, mudou-se o horário da igreja de pode mudar. Esse aqui não é ainda, essa aqui é de 1762 em diante, a construção. A outra a gente não sabe como era, porque não tinha imagem. Então, em 1720, mudou-se o horário da igreja de Nossa Senhora do Monte Serrat, que era aquela, para Nossa Senhora da Assunção, e passou a figurar no altar-mor a grande imagem portuguesa em madeira, com coroa de prata e mãos articuladas, que se encontra atualmente na sala capitular do mosteiro e que substituiu a bela imagem de terracota feita por Frei Agostinho da Piedade em 1635, aquela. Em 5 de fevereiro de 1722, foi instalada na igreja a capela pensionada com encargos pios, no altar com a bela imagem de Nossa Senhora da Conceição, que hoje admiramos, instalada primeiro. Isso, essa, Nossa Senhora da Conceição, estão vendo? Essa imagem é a imagem da antiga igreja, que ainda está lá. Então, mas ela era um pouco, ela tem uma parte do meio, ela foi cortada, tem um pedaço, ela era um pouco mais alta. Embaixo tem um pedaço que está guardado. Sim. Então, em 1722, 5 de fevereiro, foi instalada na igreja a capela pensionada com encargos pios, no altar, com a bela imagem de Nossa Senhora da Conceição, que hoje admiramos. Essa instalada primeiro pelo capitão-mor Pedro Taques de Almeida, que por sinal é meu 8º avô, e o filho dele, que também era titular, era o 7º avô. Então tem uma lembrança familiar assim. Depois, por seu filho, o capitão-mor governador José de Góes e Moraes, que eram titulares do justo patronato perpétuo para si e seus descendentes, naquele altar da igreja com direito à sepultura. Alguns anos depois, a igreja foi reconstruída, começando em 1762, sendo as obras lentamente executadas pelo mestre pedreiro Bento de Oliveira, e contavam com a colaboração do grande artista negro, mestre Tebas Joaquim Pinto de Oliveira, que esculpiu toda a portada de pedra da igreja, com frontão em forma de concha, 3 janelas do coro e cruz romana de remate da fachada. Anos mais tarde, em 1798, o mesmo artista esculpiu também a grande entrada da portaria do mosteiro. São aquelas imagens, essas imagens, estão vendo? Esse é do Tebas, essas peças aqui. Então,
Pode passar um pouquinho adiante, onde tem aqueles altares. Esses dois altares, eles ainda existem. Então, esse e o anterior, tá vendo? É o mesmo, né? A foto é só um detalhe. Mas esses dois altares eram dessa igreja nova que foi construída a partir de 1772. Então, 1762 começou, 1772 começaram a fazer as talhas, essas talhas internas, né? E aí foram desenhadas pelo brigadeiro José Custódio de Sá e Faria, e elas foram executadas pelo entalhador José Pereira Mutas. Deste último resta o testemunho da admirável imagem do Santo Cristo, inaugurada na festa da exaltação da Santa Cruz, em 14 de setembro de 1777, no Coro dos Monges. O coro era em cima. Hoje é objeto de grande veneração pública, estando no transepto da Basílica, né? Essa imagem do Santo Cristo que nós vemos aqui, do Mutas. A velha igreja abacial beneditina do século XVIII sofreu no século seguinte duas duras consequências da política imperial de fechamento dos noviciados infligida às antigas ordens religiosas. Encontrava-se muito deteriorada em 1900. Dom Miguel Cruz assim encomendou um novo plano maior ao arquiteto alemão Richard Bern, professor da Escola Real de Artes Aplicadas de Munique. A escola é essa que depois foi fundida e se tornou a Academia de Belas Artes de Munique, onde ele continuou sendo professor por décadas, que desenhou então, Bern, os detalhes do conjunto mosteiro, basílica, colégio, dando concretude à nova envergadura assumida pela atuação beneditina em São Paulo. A atual construção do conjunto foi iniciada em 1910, sendo concluída na maior parte em 1914, embora depois tenham sido acrescentadas novas alas ao colégio, as alas mais para trás. Então, a decoração interna da Basílica de Nossa Senhora da Assunção foi feita pelo brilhante pintor e arquiteto beneditino holandês Dom Adalberto Pereschnicht entre 1914 e 1922, ajudado pelo também beneditino Dom Clemente Virchow, vindo da Alemanha e depois radicado nos Estados Unidos, onde é autor de várias obras de relevo. Ambos eram membros da Escola de Boyle, nascida no mosteiro homônimo da Alemanha, criada por dois artistas, amigos, já eram amigos antes, desde a juventude, da formação, que acabaram por abraçar a vida monástica nos anos de 1870, Dom Desidérios, que no civil chamava-se Peter Lenz, e também Dom Gabriel, que no século se chamava Jakob Wüger. Depois também se juntou a eles um aluno de Wüger, que era Dom Lucas, chamado no século Fridolin Steiner. Estes criaram uma teoria estética abrangente e inovadora que unia alguns pressupostos modernizantes das artes e também elementos da renovação espiritual e litúrgica porque passava a igreja. Esses aspectos serão tratados nas conferências a seguir. Continuemos então pensando o tempo histórico, tempo linear, tempo circular, tempo, memória, pluralidade de tempos históricos e também no tempo da graça. Na entrada da nova basílica vemos as belíssimas portas entalhadas pelo escultor holandês radicado em São Paulo, Henrique Hendrik Bakenlist, figurando as peças do calendário litúrgico. O tempo circular aqui é inscrito através de elementos da tradição iconográfica cristã que resumem a teologia de cada uma das etapas celebrativas do ano. Ainda na entrada, no teto, vemos o zodíaco, como as grandes catedrais do passado, que representa as constelações, o universo criado por Deus e o tempo do qual Deus é o Senhor. Semelhante construção simbólica também existe na portaria do Colégio São Bento,
com Cristo no meio, ladeado pelo Alfa e o Ômega. Cristo é o Redentor do tempo, o princípio e o fim de toda a criação. O zodíaco da entrada da Basílica é ladeado por 4 elementos: terra, água, ar e fogo, representados simbolicamente por animais, são como o resumo da criação. Lembra-te, diz o Deuteronômio, lembra-te de que o Senhor teu Deus te libertou do Egito. O lembra-te remete à ação salvadora do Deus todo misericordioso e nos lembra também de recuperar momentos de graça como cura do nosso presente. Lembrar os 100 anos de consagração da Basílica é também recuperar tais momentos de graça nela vividos. Lembro-me a esse propósito das magníficas celebrações litúrgicas do ciclo do Natal que estamos para viver. Presença de Maria move o nosso olhar para o mistério salvífico de seu Filho. Destaca-se, acima do altar-mor, o grande vitral de Nossa Senhora da Assunção, que esparge seu brilho e suas cores, conduzindo o olhar à elevação, em contraste com as talhas escuras do conjunto do coro monástico, feitas pelo entalhador português Henrique Ramos. Quando a igreja fica silenciosa e não há liturgia, a luz que conduz ao alto passa por Maria em sua glória. A luz dourada que emerge do vitral da Assunção conduz as preces dos fiéis e atrai a si os corações, dando como que uma tradução concreta àquilo que celebra a liturgia e cantam as vozes. Completa o conjunto da Capela Mor o ciclo de pinturas da vida da Virgem, nas quais Dom Adalberto Krasnicht retoma com suma doçura o mesmo tema que em tamanho muito menor já ocorria na antiga construção colonial. Todo o percurso do visitante da Basílica é guiado pelos anjos, que marcam a elevação das preces a Deus, e estas sobem como incenso. Vemos numa parede lateral a pintura da cena da escada de Jacó, que tem os anjos descendo e subindo do céu. Também se vêem nas paredes da Basílica as tamareiras por toda parte, que lembram o deserto do Egito, onde viveram os monges mais antigos. O silêncio do deserto interior convida à oração. Deus fala no silêncio do coração. A tradição beneditina ensina a esvaziar o coração para ouvir a voz de Deus. Além de Dom Adalberto e Dom Clemente, vários outros artistas contribuíram com seu talento para a decoração da Basílica, como o alemão Heinrich Waderlich, a quem foi encomendada a escultura de São Bento em bronze que está na fachada da Basílica e santos dos altares laterais, incluindo o Sagrado Coração de Jesus. Lembro ainda aqui a história da cidade. O altar do Sagrado Coração, consagrado em 5 de outubro de 1926, foi erigido por Dom Miguel Cruz pela graça obtida de que o mosteiro não fosse atingido pelos bombardeios da Revolução de 1924, conforme diz a placa de bronze comemorativa. Lembro, portanto, aqui mais uma vez das mazelas históricas vividas pelo povo paulistano, que tinha sido gravissimamente atingido pela pandemia da gripe espanhola de 1918 e logo em seguida pelos bombardeios de 1924. O Colégio São Bento virou hospital de campanha. Tal como naquele tempo, também nós agradecemos pelas graças recebidas nessa pandemia atual, e ainda uma vez é preciso lembrar da Basílica fechada, das missas e ofícios transmitidos pela internet. Mais um capítulo que vivemos nessa Basílica. Depois de concluídos os trabalhos de decoração interna, a nova Basílica foi consagrada, como disse Dom Camilo, a 6 de agosto de 1922, festa da Transfiguração do Senhor, pelo
Cardeal beneditino Dom Francis Aidan Gasser, beneditino inglês, antigo abade do mosteiro de Downside. A consagração da Basílica no dia da Transfiguração une duas realidades de fé muito fecundas. A Transfiguração é um eixo de sabedoria da tradição monástica. A vida cristã é contínua transfiguração, processo de identificação ao Cristo na contemplação e transformação da vida cotidiana. Assim como a Assunção de Maria é o coroamento de uma vida inteiramente voltada ao sim, ao desígnio salvífico de Deus. Nessa grande cidade de São Paulo, às vezes árida, inóspita e violenta, benditos todos que trabalham na construção da casa do Senhor, do templo que tem Cristo como pedra angular e cuja edificação somos nós também como pedras vivas. Essa basílica centenária, este templo cheio de esplendor visível, construído com dedicação e arte, é reconstruído todos os dias pela fé, nutrindo de esperança e vida todos os que se apresentam de coração aberto e buscam no silêncio e na liturgia o caminho da vida. Por isso celebramos, rendemos graças e louvores a nosso Deus misericordioso, a seu Filho Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, Senhor do tempo e da história, princípio e fim de todas as coisas. O tempo disponível. Se nós conseguirmos finalizar as apresentações dessa até 10 se nós abriremos para debate, porque a gente não pode atrasar em virtude da apresentação que vai ocorrer lá na Basílica. Foi muito bom ouvir a sua fala, falando do tempo, dos nossos momentos, da fé, da cultura, da nossa memória. É muito belo ver as pessoas aqui reunidas vivendo um tempo kairos, o nosso tempo moderno lá fora. Estamos nesse momento kairos aqui. Eu recordei de palavras do Santo Papa João Paulo II, que uma fé que não se torna uma cultura é uma fé que não é plenamente acolhida nem inteiramente vivida. Muito obrigada. E agora a gente vai então iniciar a apresentação da professora Clenci. Um minutinho que nós dependemos das tecnologias para poder dar continuidade ao seminário.
O pessoal está curioso que eu estou batendo com o meu Carlos. Mas ele está falando das memórias ligadas aqui no mosteiro. Conta um pouco. Eu estava pensando nisso, quer dizer, nessa reflexão, na verdade, a gente tinha que fazer uma coisa mais breve para hoje, mas eu tenho pensado nisso, em fazer alguma coisa, registrar toda a história que nós vivemos, tantos momentos marcantes, que são momentos da graça de Deus, né? Que se manifesta concretamente ali. E, então, aquele espaço da Basílica é esse espaço fecundo de manifestação da presença de Deus, dos sacramentos, da liturgia, desde essa múltipla temporalidade e se nós fôssemos recuperar, então, esses ahora, esse lembra-te, lembremos, por exemplo, do dia, aquele dia de maio, quando chegou o Santo Padre Bento XVI, que nós o acolhemos ali na Basílica, ele rezou na Capela do Santíssimo. Então, foi um de tantos dias, tantas liturgias do Natal, a liturgia da Páscoa, por exemplo, antigamente, isso eu não vi, mas quer dizer, que eu, mais ou menos há uns 40 anos, eu frequento a Basílica e sei, vivi muitas coisas, mas do tempo mais antigo, né? Por exemplo, na celebração da liturgia na Quinta-feira Santa, antigamente, entravam com um cordeirinho de verdade, vivo. Ele vinha, ele era trazido, sabe? Tinha uma liturgia muito complexa, né? Então, ou seja, a gente registrar todas esses momentos assim, tão fortes, né? Que foram vividos aqui, momentos da história de São Paulo também, da história das pessoas. Quer dizer, a história, o tempo da história, o tempo da graça e as recordações pessoais, todas vão se tramando, né? Está tudo conectado, né? Toda essa memória. Muito significativo recuperar esse simbolismo todo, os que foram ao longo do tempo sendo perdidos, e a gente meio que replica alguns rituais, mas a gente já esqueceu o porquê que nós fazemos isso, o simbolismo de tudo isso, né? É uma forma de... Pronto, eu acho que a gente conseguiu colocar aqui. E as pessoas às vezes falam comigo de inteligências artificiais, e aí você vive um momento como esse e acha que o equipamento não é nada inteligente. Olá, bom dia a todos. Desculpe o contratempo, a gente teve um pouco de dificuldade, porque tem muitas imagens e eu vou pegar a continuação de João Carlos Eduardo para poder. Porque poder discutir algumas questões da Escola de Arte Boyron, que é justamente as pinturas que se encontram na igreja do mosteiro. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a professora Lúcia pelo convite e agradecer a todos que estão aqui e os professores da mesa. Nós vamos discutir a presença da teoria leisiana e da Escola de Arte de Boyron nas pinturas da Basílica. A minha ideia é pegar já as imagens que o Dom Carlos apresentou e o meu objetivo final é que vocês consigam conectar as imagens aqui na Basílica como sendo uma grande rede que une diversos mosteiros beneditinos pela arte e pela liturgia. Aqui nós
da nossa Basílica. Bem, o Mosteiro de Boiron, como o Dom Eduardo já falou, foi fundado por dois irmãos beneditinos, irmãos de sangue, Dom Mauro Volter e Dom Plácido. Essa imagem é do Mosteiro de Boiron, é como ele se encontra no momento, e ele se localiza no sul da Alemanha. A congregação de Boiron é um conjunto de mosteiros que foram fundados logo seguido ao Mosteiro de Boiron, que foi em 1863. Então, a congregação de Boiron, nós podemos encontrar mosteiros na Bélgica, na Áustria, na República Tcheca, na Alemanha. Aqui temos alguns exemplos no mapa, está apontado esses mosteiros. Nós temos da Bélgica Santo Andreas, Marais do Sul, aqui embaixo Boiron, à direita nós temos Cical, temos São Gabriel e temos Emaús. Eu vou trazer imagens de pinturas nesses locais para poder conectar com o que nós encontramos aqui na igreja de São Paulo. Bem, a Escola de Arte de Boiron, ela foi fundada por dois artistas, egressos da academia, que desejavam, eles pertenceram inclusive ao grupo de nazarenos, que eram um grupo de artistas que desejavam retorno à arte medieval e que os artistas pudessem viver da arte e que fosse uma produção coletiva. Esses dois jovens, como o Dom Eduardo falou, os dois eram egressos, foram alunos de Cornélios. Cornélios conseguiu uma bolsa de estudos para esses dois rapazes, para que eles fossem para a Itália, e lá se juntaram ao grupo dos nazarenos, que já era um grupo de artistas de artes sacras reconhecidos. Gabriel Vulgar, já estou dando o nome dele, o nome monástico, ele era pintor e ele era considerado um dos que melhor interpretava a teoria lenziana. Peter Lenz tinha formação de escultor e arquiteto, e ele foi o teórico que desenvolveu a teoria que foi seguida pela Escola de Arte de Boiron. Era muito normal e incentivado a produção artística dentro dos mosteiros, porque a própria regra beneditina, no seu capítulo 57, prevê que, com a autorização do abade, que a produção artística seja realizada pelos monges. Ele disse: artistas e mosteiros executem suas artes com toda a humildade, se o abade assim o permitir. A teoria lenziana. Aqui nós temos Lenz, que foi muito longevo. A Escola de Arte de Boiron esteve ativa no final do meio do século XIX ao meio do século XX. Ela foi uma escola que praticamente se extinguiu com a morte natural dos monges e dos artistas que dela participaram. Então nós temos Lenz, e a teoria dele, ele foi um artista que saiu da Academia de Artes, da Escola de Belas Artes de Munique, e entrou para a vida monástica. O ideal dele era a criação de uma escola de arte monástica, e foi o que ele encontrou em Boiron. Boiron já desenvolvia a arte sacra pelo canto gregoriano. Então, como ele já tinha nascido naquela região, ele ficou sabendo que o mosteiro na região da casa dele estava desenvolvendo a arte por estudos matemáticos, e ele se apresentou ao abade do mosteiro e foi permitido que ele permanecesse como artista, sendo que a Escola de Arte de Boiron foi fundada, como o Dom Eduardo falou, por Lenz Volter, um discípulo de Volter,
Fridolin Steiner e o abade, John Volker. A teoria lenziana, ela segue um princípio matemático muito forte. Peraí, deixa eu ver. Isso. Se vocês virem, ela tem toda uma base matemática e geométrica. Ele acreditava que das formas simples, entre os círculos, os triângulos e os quadrados, era possível se trazer essa imagem que, pelo seu purismo matemático e geométrico, ela permitiria um contato entre o fiel e a divindade. A teoria lenziana, esses são todos documentos do arquivo de Boyle, e essa igreja por baixo é o que Lenz entendia como a igreja ideal. Se observar bem, ela é uma fachada muito egípcia, muito oriental. E ele acreditava que os povos antigos, gregos e egípcios, traziam no seu feitio artístico, na sua construção de templos, uma sabedoria que havia sido perdida e que permitia um contato direto com Deus. Essa fachada dessa igreja nunca chegou a ser construída. Por outro lado, esse foi o primeiro trabalho. Assim que ele chegou em Boyle, se apresentou para o abade, ele tinha essa proposta do que seria a teoria lenziana. E foi permitida a construção dessa capela, que chama-se São Mauro, que foi concluída em 1870, e após terminarem a capela, eles fundaram o que nós conhecemos hoje como Escola de Arte de Boyle. Essas são imagens da capelinha de Boyle, que fica na região do mosteiro. Eu trouxe como comparativo o que seria o desenho do estudo de como foi pensada a capela de Boyle, e embaixo fotografias de como ficou realmente a capela. Se observar, ficou bem semelhante. Qual é a questão que tinha? Esses são estudos de Lenz e do grupo de monges de Boyle. Era uma arte coletiva e a dificuldade era que muitos dos desenhos, justamente nessa dimensão de 2 centímetros, 3 centímetros, eles desenhavam em cartões pequenos, que devia ser posteriormente transportado para catedrais góticas, neorromânicas, como a que nós temos aqui, e que é muito maior, assim, 4 metros, 7 metros de parede, de pintura parietal. E isso era uma dificuldade, inclusive, na reprodução, porque ele começava com um desenho pequeno, fazia aquele estudo matemático, só que mesmo no tamanho de uma folha de desenho, para transportar para a parede, havia uma distorção que os artistas faziam o ajuste na imagem. É por isso que Vogler era considerado um bom intérprete, porque ele conseguia continuar com a teoria lenziana, que tinha uma forte base matemática, e ao mesmo tempo transpor esse desenho para a pintura parietal, de grande dimensão. Aqui é uma característica. A Escola de Arte de Boyle era uma escola monástica e não autoral. Normalmente os monges se reuniam e faziam um trabalho de pintura. Ali em cima nós temos 2 fases do trabalho do mosteiro de Monte Cassino. Você pode observar que a primeira fase foi aqui a torreta, e Lenz é justamente esse mais alto. Você pode ver que é um homem jovem ainda. Aqui ele está aqui sentado. Já é a segunda fase, quando eles foram pintar a cripta e o refeitório do mosteiro de Monte Cassino. Aqui nós temos Dom Adalberto com Lenz em Monte Cassino. Dom Adalberto entrou no mosteiro de Marquês do Sul com 16 anos.
no ano seguinte, ele já foi enviado para trabalhar com eles. Ele teve essa relação de mestre e discípulo por 20 anos, antes dele vir pintar o mosteiro aqui de São Paulo. Ok? Então, aqui nós temos uma pintura reproduzida pelo Nabi, que é um outro grupo de artistas de arte sacra. E nós temos o Vercat e Adalberto Biscuit. Vercat, após essa pintura de Denis, ele participou da sessão de Viena, representando a Escola de Arte de Boiron, em 1905. Bem, eu vou passar diversas imagens de diversos locais. Aqui nós temos fotos da Capela de Boiron. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nas imagens e nos desenhos. Normalmente vão ser temas religiosos, naturalmente, católicos, história referentes à regra de São Bento, historiografia da Bíblia, personagens relevantes da historiografia beneditina e bíblica. Normalmente vão ser frontais e hieráticos, e eles formam uma simetria. Se você traçar uma vertical, você consegue formar uma simetria volumétrica ou uma simetria espelhos em muitos desenhos. Então aqui nós temos Boiron, na Alemanha. Aqui a técnica de Boiron é uma outra paleta. Aqui nós temos Santa Andreas, na Bélgica. Santa Andreas tem uma forte relação conosco, com a congregação beneditina brasileira, porque Santa Andreas serviu de procuradoria para noviços serem cadastrados, para serem enviados para os mosteiros brasileiros. Pelo menos essa foi a ideia inicial de Dom Gerardo Campo. Aqui em cima nós temos os desenhos que representam a biografia de São Bento. Tá? A simetria que eu estou falando é justamente isso. Ela não é espelho, mas ela é bem volumétrica. Aqui nós também temos Santa Andreas. Aqui nós temos, chama atenção para essa imagem, que seria a passagem de São Bento. Barreto Sul, que é um mosteiro do qual Dom Adalberto era egresso. Barreto Sul também perdeu a parte pictórica, atualmente ela é totalmente pintada de amarelo. Tem alguns remanescentes da pintura anterior, e aqui é um desenho do que seria a pintura no tempo que estava com as pinturas de Boiron. O que sobrou são alguns quadrados, como esses dois exemplos. Tem mais 2 desenhos e o restante se perdeu. Aqui é um mosteiro de Emaús, na República Tcheca. Emaús foi bombardeado, não sobrou muita coisa, a própria igreja se perdeu, e esses são remanescentes das pinturas de Boiron dentro do mosteiro de Emaús. São Gabriel. São Gabriel é um mosteiro feminino, fica também em Praga. E esse momento, quando eles pintaram São Gabriel, era quando eles estavam pintando a primeira fase do mosteiro de Monte Cassino. São Gabriel é considerado a pintura mais egípcia, mais oriental que tem dentro da escola de Boiron. E esse foi o momento que Leens acompanhou Dom Adalberto, inclusive Clemente Fritschauff e depois Thomas Schauschel.
Aqui é mais uns exemplos de São Gabriel. São Gabriel também só tem a igreja, o mosteiro também, as pinturas foram perdidas, porque ela foi comprada por uma empresa estatal, que acabou utilizando o prédio como escritório e as pinturas se perderam. Aqui é dentro de um colégio, é a capela do colégio no Dante. Também na República Tcheca, atualmente ela chegou a ser um asilo e ela tem a permanência da pintura de Boira. Se vocês perceberem, as imagens têm paletas muito diferentes, elas têm uma colorimetria bem forte. Do registro da escola de Boiro, que passaram por São Paulo, que nós pudemos localizar, nós temos Adalberto Grislet, nós temos Clemente Frischau, nós temos Lucas Reiste, que veio para cá, inclusive antes em 2012, 1912, e temos Leopoldo Thomas Schaufer. Leopoldo era o nome dele dentro da ordem beneditina, só que ele deixou a ordem e adotou o nome de batismo Tomás. Aqui nós temos Dom Adalberto, a imagem preto e branco é a imagem do arquivo de Maria do Sul. Eles receberam logo que foi concluída a pintura do mosteiro. E aqui é como se encontra atualmente, que a gente pode verificar durante a visita. Aqui nós temos a mesma coisa do Clemente Frischau. Uma outra coisa, as letras que eu usei ali em cima é uma fonte utilizada de Boyle. Thomas Leopold Schaufer, ele pintou a capela daqui da escola e tem 2 medalhões na igreja. Ele é bem posterior, mas eu considero como um artista boironense porque ele esteve ligado à escola de Boiron e foi discípulo direto de Peter Lenz. Posso? Pronto. Exatamente. A escada de Jacó. Aqui nós temos o programa artístico de Grislet. Embora Grislet tenha um extenso trabalho artístico, programa em igrejas, o de São Paulo eu não consegui localizar em Rio do Sul, apenas alguns desenhos que ainda estou escavando, tentando encontrar mais que possa dar referência ao trabalho que ele realizou na nossa igreja. A passagem de São Bento. Então vamos pegar um exemplo. Essa temática aqui justamente foi um estudo realizado para Monte Cassino, que seria a casa principal dos monges beneditinos. Como os monges de Boiro pintaram, esse estudo aqui foi reproduzido em diversas casas no mundo, diversas casas beneditinas, diversos suportes. Aqui nós temos Olhos sobre Tela, na Bahia. Nós temos em pintura parietal, no Rio de Janeiro, na Capela de São Gerardo. Nós temos em Olinda, na Sala Capitular. Abaixo nós temos em Emaús, é um remanescente da pintura. E aqui nós temos Santo Andreas. No nosso caso aqui da Basílica, foi feito um suporte totalmente diferente. Ele é um vitral, belíssimo, que a gente pode visitar posteriormente. Tudo sobre a mesma temática, que é a passagem de São Bento. Aqui eu trouxe comparativos, porque o artista tinha a liberdade de adaptar conforme a materialidade, conforme o espaço que era disponível, mas seguindo a mesma temática. Então aqui nós temos
o modelo que foi realizado em São Gabriel e ainda permanece na igreja. E aqui nós temos um modelo que Grisnet realizou no teto da igreja. Aqui nós temos a temática que Dom Carlos falou. Ela se encontra na entrada da igreja de Boyle. E aqui então um medalhão na entrada da nossa igreja, da lateral. E aqui nós temos São Mauro. E o exemplar que Grisnet reproduziu o desenho na nossa igreja. Bem, isso aqui é um convite para a gente mais tarde olhar com mais atenção. Eu deixo meu e-mail se alguém tiver dúvidas ou quiser continuar o assunto, porque eu sei que é muita informação, mas eu queria trazer as imagens e inserir esse nosso modelo dentro do contexto mais amplo de igrejas beneditinas, inclusive porque o nosso é um exemplar, está em perfeito estado. Mais tarde nós vamos ter um restaurador explicando como foi o trabalho, mas ela se encontra fiel ao programa de um discípulo direto de Peter Lenz, e o programa continua perfeito, em perfeito estado, o que não pode ser encontrado na Europa devido à degradação do tempo, devido às guerras. Obrigada pela atenção. Obrigada, Clenci. É bem interessante entender, né, como o Lenz buscou essa questão de restaurar uma ordem, né, e buscar nos gregos, nos egípcios e nos bizantinos. E me lembra Cláudio Pasto, que também foi beber dessas fontes para poder trazer uma arte que restaurasse essa questão dos ritos, a repetição. Agora, a gente vai de ouvir a professora Lúcia. Bom dia, já estou boa tarde aqui, mas enfim. A gente está nessa primeira sessão, acabei colocando aqui. Eu tenho uma difícil missão de seguir as duas brilhantes palestras que vieram antes, né, do Dom Eduardo, meu orientador, mestre, que trouxe toda essa ambientação temporal, histórica, sacra, da espiritualidade, da querida Clenci, que faz um estudo de anos sobre Boyle e trouxe toda essa diversidade, nos fez passear por toda essa rede artístico-espiritual que Boyle extraordinariamente construiu. A minha apresentação, eu vou ser mais breve do que eu tinha programado, para que a gente não possa seguir a programação e o horário. Então eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas eu acho que não vai ser um prejuízo, porque tanto do Eduardo como do Clenci Yang trouxeram aí muitas informações. Eu proponho a vocês um outro passeio, né? O Eduardo fez esse passeio temporal histórico do Mosteiro Beneditino de São Paulo, né? Desde o século XVI
até os dias de hoje. Cleici nos convidou para fazer um passeio pela rede dos mosteiros de Boiron, e eu proponho a vocês um passeio que é transversal. Também é histórico, também é estético, mas é um pouco mais, eu digamos que, ousado no sentido de buscar e entender as reminiscências, as sobrevivências que os artistas, sobretudo os artistas românticos, né, os artistas dos quais, principalmente Desidérios, Dom Desidérios, né, Peter Lenz participou e capitaneou, e depois toda uma rede de monges participou desse programa estético, teológico, cultural, histórico. Então, quando a gente passeia pela Basílica do Mosteiro, há muitas experiências distintas que a gente pode ter, né? Dom Camilo muito brilhantemente nos trouxe um pouco da importância dessa igreja, no sentido religioso e espiritual. Nós sabemos que as pessoas que entram na igreja, os transeuntes, muitas vezes têm experiências distintas. E aqueles que estão passando pelo centro de São Paulo e que entram por mera curiosidade e se deslumbram com a beleza, mas sem saber o que de fato estão vendo. Tem aqueles que mal percebem a arte que está ali, porque estão lá para rezar em devoção, até muitas vezes solitária, como os nossos monges falaram. O que eu proponho para vocês é um outro passeio, é o passeio dessa transversalidade do monge artista no auge do romantismo, do segundo romantismo alemão, que vai buscar, como a Silvana mencionou, inspiração até mesmo para além da arte sacra cristã. Eu acho que um dos elementos mais interessantes um dos autores que me inspiram todas as vezes que eu entro nessa basílica, claro que tem horas que a gente entra para rezar, mas tem horas que a gente entra para se maravilhar. E eu, como vinda da arte, né, a arte está sempre ligada, então para mim é muito difícil separar. E eu trouxe uma citação do Didi Huberman, que é um pensador muito profícuo da contemporaneidade, que sempre me faz lembrar um pouco o que essa igreja traz em termos de programa estético e como esses monges, mesmo devotos cristãos, foram buscar, para além da sua cultura, uma inspiração que podia construir uma visualidade e uma experiência estético-religiosa. Didi Huberman fala um pouco sobre o olhar para a imagem artística, que é um olhar diferente. Ele diz: não ficamos diante das imagens como diante de algo cujas fronteiras exatas não podemos tratar. O conjunto das coordenadas positivas, autor, data, técnica, iconografia, etc., não basta. Evidentemente, uma imagem, toda imagem, resulta dos movimentos provisoriamente sedimentados ou cristalizados nela. Esses movimentos a atravessam de fora a fora e cada qual tem uma trajetória histórica, antropológica, psicológica, que parte de longe e continua além dela. Eles nos obrigam a pensá-lo como um momento energético ou dinâmico, ainda que ele seja específico em sua estrutura. E ele continua citando um antropólogo do século XIX, da mesma época em que essas pinturas foram feitas, do finalzinho do século XIX. Eu cito um texto que foi escrito em 1871 e que me parece descrever muito claramente o que essa igreja é, para além
do programa artístico, mas como filha de uma época muito fértil, quando a gente pensa em diálogo temporal. Eu cito aqui o que o Didi Huberman cita do Taylor. A complexidade horizontal do que ele, historiador, vê, decorre, antes de mais nada, de uma complexidade vertical, paradigmática do tempo. Progresso, degradação, sobrevivência, revivescência, modificação. Tudo isso são formas pelas quais se ligam as partes da complexa rede de civilizações. Basta uma olhadela para os detalhes banais da nossa vida cotidiana para nos levar a distinguir em que medida somos criadores e em que medida só fazemos transmitir e modificar a herança dos séculos anteriores. Aqui vale um detalhe, claro que esses detalhes triviais ou trivial details que o Taylor fala, como um bom inglês da era vitoriana, diferem muito da nossa realidade brasileira no século XXI. É claro, nós estamos falando aqui de um texto de mais de um século, mas que reflete muito claramente a realidade da nossa basílica. Digo nossa porque me sinto pertencente aqui a essa tão generosa comunidade. Mas, e aí, na sequência, é muito interessante o que ele vai fazer. Ele fala: aquele que só conhece a própria época é incapaz de se dar conta do que vê quando simplesmente olha em volta em seu quarto. Aqui podemos projetar para a basílica, né? Não é o nosso quarto, que é limpo, não tem nada hoje em dia, mas a basílica traz isso. Há uma Madre Silva da Síria. Ali, a flor de lis de Anjou. Uma cornija com moldura moda grega contorna o teto. O que o Luís XV e o Luís de estilo regência, ambos da mesma família, compartilham a decoração do espelho. Aqui eu pus algumas imagens de referência para o que ele está falando. Imagens essas, salvo a flor de lis, mas a Madre Silva da Síria e os ornamentos gregos estão aí ao lado. E, portanto, nós estamos falando não apenas de um programa religioso, de um mosteiro, mas de um programa estético que vai para além de Boyle. E era esse convite que eu queria trazer a vocês. Aqui vocês estão vendo uma folha, um fólio de um livro que foi muito popular na época. Ele foi primeiramente editado em 1870. Owen Jones era o arquiteto, um dos principais arquitetos do Príncipe Albert e da Rainha Vitória, inglês. Esse livro circulou na Europa e eu posso arriscar dizer com certeza que esses monges tinham esse livro. Aqui é um fólio que mostra os ornamentos retirados dos sítios arqueológicos dos palácios de Nínive, na Assíria, atual Iraque. E aí, eu não quero me alongar muito, mas eu trouxe mais uma citação do Didi Huberman de um outro texto dele, em que chama a atenção para um outro detalhe fundamental. Ele diz o seguinte: esse texto se refere a essa pintura da Anunciação de Frangélico, por isso eu coloquei esse texto do lado. Diante de uma imagem, por mais antiga que seja, o presente nunca cessa de se reconfigurar. Se a despossessão do olhar não tiver cedido completamente lugar ao ato pretensioso do especialista, diante de uma imagem, por mais recente e contemporânea que seja, ao mesmo tempo o passado nunca cessa de se reconfigurar. Visto que essa imagem só se torna pensável numa construção da memória. Se não for da obsessão, diante de uma imagem, enfim, temos que reconhecer humildemente isso, que ela provavelmente nos sobreviverá. Somos diante dela o elemento da passagem,
e ela é, diante de nós, um elemento do futuro, o elemento da duração do reino francês, né? A imagem tem frequentemente mais memória e mais futuro do que o ser que é obra. Então, eu acho que é isso um pouco que as imagens da Basílica nos mostram. E aí ele continua no texto um elemento muito interessante, que nós normalmente deixamos de perceber ou talvez de nos atentar. Ele diz, mas como estamos à altura de todos os tempos que essa imagem diante de nós conjuga em tantos planos? Como dar conta do presente dessa experiência, da memória que ela convocava, do futuro que ela insinuava? Parar diante do plano de Frangélico, submeter-se a seu mistério figural, já consistia em entrar, modesta e paradoxalmente, no saber que tem o nome da história da arte. Entrada modesta, porque a grande pintura do Renascimento florentino era tratada pelas bordas, justamente seus parerga, suas zonas marginais, seus registros bem ou bem mal chamados inferiores dos ciclos de afrescos, dos registros de decoração, dos simples falsos mármores. Ele cita essa imagem que vocês estão vendo na lateral do Mosteiro de São Marco em Florença. Vocês podem ver os painéis de falsos mármores, mas ele também cita um elemento que me parece ser muito importante no programa estético de Boyle, que são essas margens. Elas nos dão um senso de totalidade, de simetria, muito mais importante do que normalmente nós temos consciência. E por isso, eu vou passar esse texto, porque a gente já está um pouquinho, mas eu queria falar um pouquinho dessas margens, das listras das colunas que estão e que vêm espera um pouquinho, acho que eu passei depois na eu queria. Desculpa. Oh, meu Deus. Da Capela Palatina. Essa é a Capela Palatina, né, do século IX, do programa carolíngio. E nós vemos aí as colunas da nossa basílica aqui de São Paulo, né? As colunas listradas, esse senso de totalidade muito próprio do românico alemão. Nós temos as guirlandas e os caracóis da Basílica de São Clemente em Roma, também do românico do século XII. Nós vemos as gregas e as madressilvas assírias aqui já em São Paulo. Vemos também, olha aqui a gente vê o trabalho floral e o dourado dos mosaicos românicos, tanto carolíngicos como os românicos. Nós vemos também os papiros dos ornamentos egípcios. Aqui também, em cima, aqui na Capela do Santíssimo, a gente vê também esses papiros. E aqui eu coloquei algumas das relações que a gente pode pensar de Boyle como um programa romântico do século XIX, do romantismo alemão. Como o próprio Dom Eduardo e depois a Clancy falaram da relação desses monges com os artistas da época, né, o grupo dos Nazarenos, um grupo romântico da Alemanha, em que Peter Lenz teve contato com o principal líder desse movimento em Munique, que era o Cornelius, Peter von Cornelius. Depois, o contato que eles tiveram com outro grupo de artistas, esses simbolistas, pós-impressionistas, os Nabi, um grupo francês que tinha como um dos seus principais expoentes o Maurice Denis,
que a Clancy também citou. Dom Eduardo sempre fala dessa relação, e é muito interessante porque o Maurice Denis e o Paul Sembouzier visitaram o mosteiro de Boyle e o Sembouzier traduziu o texto que a Cristiane Meyer está aqui traduzindo agora, a primeira vez, do alemão para o português. Mas ele traduziu lá no início do século XX, do alemão para o francês, e o Maurice Denis fez uma introdução a esse texto. Depois publicou essa introdução numa revista de arte. Eles ficaram absolutamente impressionados com o que viram na Alemanha, e há uma relação visual, uma conexão visual com esses artistas muito fortes, embora eles não sejam sacros, né? Embora eles não façam arte sacra, o Sembouzier, Maurice, embora tenha uma ou outra pintura de tema sacro. O Verkade foi a conexão, né, que introduziu os artistas de Boyle ao grupo do Nabi, né? Eu acabei colocando aqui, o Eduardo lembrou. E também um terceiro grupo que esses artistas tiveram foram os artistas austríacos da Secessão de Viena, cujo principal expoente é o Gustav Klimt, e eles inclusive expuseram na Secessão de Viena, que era um grupo, na verdade era um espaço de exposição. Eles tinham uma revista que chamava-se Sacro, né? E que a gente pode ver pelas ilustrações dessas revistas e pelas capas, há uma conexão muito próxima entre o que eles fazem e a gente vê nas basílicas. Então, para terminar, eu peguei algumas imagens para vocês verem dessas obras do século XIX. Então, aqui o livro do Owen Jones, ele faz um passeio visual por todas as civilizações antigas. Aqui, essas imagens são do Egito, né, para vocês verem, e a gente consegue encontrar vários desses padrões e desse colorido na igreja de Boyle, como também a Síria, aqui de novo elementos ornamentais egípcios, aqui gregos, as outras gregas que estavam, principalmente esse colorido que vocês estão vendo, porque esses ornamentos foram retirados das cerâmicas gregas, a cerâmica vermelha e preta. Aqui a Capela Palatina, que eu tinha mostrado lá na frente. Um outro artista da época, também muito influente, foi um aquarelista viajante, um artista viajante chamado David Roberts. Ele também fez uma série de registros dos sítios arqueológicos encontrados nessa época, e esse livro também foi muito, circulou muito, assim como a viagem pitoresca do Debré, né? São contemporâneo que fez aqui no Brasil também, Notícias Viajantes, só que no Brasil ele foi para o Egito, para a Terra Santa. Aqui eu trouxe algumas esculturas da fase arcaica grega. A gente também pode encontrar na capela imagens muito próximas dessas esculturas, no seu geometrismo, na postura, até mesmo nas imagens. E, além disso, eu trouxe para vocês as pinturas dos nazarenos. Aqui o Peter Cornelius. A gente pode ver também uma influência no planejamento, na forma de organização das imagens. Aqui o Odebrecht, o Thor. Eu trouxe alguns dos artistas nazarenos. E aí, aqui o Chagall, que é um outro artista também porque tem muitas imagens muito próximas, embora ele não seja exatamente do grupo deles.
eu trouxe mais um, só para vocês perceberem que havia um sentimento de época, né? O cusbolo, como os alemães falam, né? Cusbolo, certo? Esse sentimento de época, esse sentimento de arte que unia a visualidade desses artistas, que esses artistas queriam buscar. Aqui, o Maurice Denis, essa imagem a Cris trouxe, essas duas pinturas que teriam sido feitas, inspiradas nesse contato que o Denis teve com o Moira. Opa, eu estou aqui. Aqui o Seluzier, também o da esquerda nem tanto, mas esse da direita a gente consegue perceber a influência aqui. E aí eu trouxe algumas imagens que a Prince já tinha trazido, né, que são as originais lá do Desidérios. E, para terminar, algumas imagens da Secessão de Viena, essa escultura que está no topo do prédio da Secessão. Aqui são os alto-relevos que também da entrada, e a pintura do Klimt, um pouquinho posterior ao programa do Boyle, mais contemporâneo aqui, as pinturas dele, que a gente também pode ver como elas estão elas se comunicam. Eu não diria que um influenciou o outro, não acho que seja esse o caso. Eu acho que o que tem aqui é um espírito artístico, de buscar uma síntese estética que unisse várias civilizações e que chegasse a um programa novo. Então era um pouco essa minha proposta. Eu agradeço muito a atenção e obrigado. Obrigada, Lúcia. A gente deve ter em mente, né, que essa questão do pensamento de época, que a arte sacra ela não está descolada, né? A arte sacra ela bebe de todas as fontes e de todas as épocas. Aí, aproveitando que você citou o Klimt e a Secessão de Viena, eu vou finalizar para o nosso intervalo com uma fala dele, quando ele diz que nada na experiência humana é demasiado insignificante ou demasiado simples para ser divino ao artista. Só existe progresso da cultura se um projeto artístico criar de uma maneira contínua e progressiva a vida enquanto totalidade, a totalidade presente na arte sacra comunidade, né? Bem, pessoal, já são 10h36. Eu falo agora para o obrigada. E aí a gente volta às 10h50 para a palestra do Felipe e da Cristiane. Tá bem? Muito obrigada. Da Lúcia. Professora. Professora Lúcia. Você